Meus queridos, cumprimento vocês na paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para orar, por favor? Jesus, bondoso Senhor, Supremo Deus, pedimos a Ti misericórdia, Pai. Misericórdia nessa noite, para que não venha ser dito nada de mim mesmo, mas que a verdade do alto venha a ser proclamada, que venha mudar vidas, mentes, paradigmas, para a glória do Teu santo nome. Amém. Que nós venhamos Te amar e Te honrar como o Senhor merece, porque é isso que se trata o dinheiro. Que nós venhamos entender isso. O Espírito Santo guie do início ao fim essa reunião, que todo ataque de Satanás venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 16. Tá meio doido, né? A gente estava na 18, agora vou voltar na 16. É porque lembram daquela semana do 17, que era para ter dado a 16, a 17, aí semana passada foi a 18, então a gente volta. E a partir de semana que vem, se Deus assim permitir, 19, 20, 21, acaba no 21? Acaba no 20? São 20 lições, né? E aí, encerramos, aí a gente recomeça a partir da lição número 1. Quem não fez desde a primeira vai ter a oportunidade de fazer. E conseguir o diploma, quando atingir a quantidade mínima de presença. O irmão Zé Tarcísio está quase dando aula já, de tantas vezes que ele já fez. Eu tenho anotado ali, acho. Ele fez o Viçosa, está fazendo aqui, daqui a pouco ele vai ser o professor. E no início das lições, quem dava era a Mari, esposa do Moisés. Depois foi a irmã Rita e agora o final fui eu, né? Aí vamos ver quando for recomeçar quem vai ser. E também vai revezando, porque semana passada foi meu pai, então às vezes muda. Dependendo da lição também, né? Teve uma lição que falou sobre sexo, aí quem falou foi meu pai, não fui eu, obviamente. E hoje o que a gente vai falar é sobre ser um investidor no reino de Deus. Às vezes a gente acaba em outras lições falando assuntos que deixa uma lição como essa meio assim, já parece que já foi dito tudo que é necessário. Porque o que a gente vai falar hoje? Sobre dízimos e ofertas. E os outros assuntos, a gente acabou entrando nesse tema de hoje, mas o que vai tornar a aula bem mais curta do que normalmente dura 1 hora, né? Eu acho que vai ser bem mais curto hoje. Então, eu conto com a participação dos irmãos para comentarem, falarem, porque o que a gente vai dizer hoje é sobre dízimos e oferta. E aí na lição 16, o pastor Marcos, ele colocou esse título, né? Seja investidor no reino de Deus, com base na vida de um homem chamado Henry Corwell. Se eu não me engano, é assim que é o nome dele, é assim que pronuncia, né? E ele é nada mais, nada menos que o dono da Quaker, aveia, sabe? E nos Estados Unidos, ele tinha um sonho, ele viveu no século XIX, XVIII, eu não sei ao certo, e ele tinha um sonho de ser um pregador do evangelho. Queimava dentro dele as boas novas do nosso Senhor. E ele tinha essa vontade, esse ímpeto, só que ele era doente, e ele não podia fazer isso. Aí ele fez um propósito com Deus: Senhor, já que eu não posso ser um pregador, já que eu não tenho fôlego para isso e tal, eu vou servir o Senhor com o meu dinheiro. Eu vou trabalhar, e o que eu conseguir eu vou dar para o reino de Deus, para que outros homens que vão ser pregadores, eles consigam alcançar o máximo de vidas possíveis para a glória do teu santo nome. E foi isso que ele fez. Ele trabalhou, ele inclusive foi curado e ele se tornou um cara multimilionário. Está aí até hoje a empresa dele. E dizem que ele doou cerca de 70% de tudo que ele ganhou na vida para o reino de Deus, para que o evangelho seja pregado em todas as nações. E quando se fala em alguém que é um investidor no reino de Deus, não tem como não citar Henry da veia Quaker. Porque ele realmente foi um cara que fez diferença em relação a finanças. E o reino de Deus precisa de pessoas que invistam.
Você não precisa ser multimilionário igual ele. Se for, vai ajudar bastante, né? Que Deus converta o Jeff Bezos, o Elon Musk, em nome de Jesus, que vai ajudar bastante na pregação, na manutenção de missionários na África, na Ásia, no Brasil, nos nossos países vizinhos, até na Europa, nos Estados Unidos, que o cristianismo está sendo varrido de lá. O caminho inverso tem que ser tomado a partir de agora. Nós, brasileiros, que temos que ir para os Estados Unidos, para a Europa, para pregar para eles. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor brasileiro lá na Europa pregando. É uma vergonha isso, né? Eles que vieram para cá, eles que pregaram para a gente, e agora a gente está tendo que estar lá para pregar para eles. Infelizmente, isso é o que está acontecendo, mas é para a gente ser testemunha do Senhor em todo lugar, até os confins da terra. Às vezes a gente menospreza, né? Olha mais para os lugares. Olha mais para os lugares que tem perseguição, pobreza, e de fato deve mais a nossa atenção. Mas a gente, às vezes, acaba esquecendo de lugares não tão óbvios, né? Lugares onde tem dinheiro, riqueza. Essas pessoas são as mais iludidas. Porque o pobre, ele sabe que precisa de algo. Porque ele está sofrendo. Agora o rico acha que tem tudo. Ele é mais miserável que o pobre. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que o rico ir para o céu. Porque o rico se apega na instabilidade da riqueza. Ele acha que é estabilidade, mas na verdade é instabilidade. Porque não assegura nada. Quantas pessoas muito ricas que a gente conhece, artistas e tal, morreram jovens, não puderam aproveitar suas riquezas. Então, dinheiro não é nada, a não ser se ele for empregado da maneira correta, porque aí vai dar bênçãos espirituais, aí vai nos dar um retorno eterno. Tem gente que acumula riquezas nessa terra, mas o correto seria acumular riquezas lá nos céus. Porque todos nós, diante do Senhor, um dia receberemos recompensas por aquilo que a gente fez aqui nessa terra. Galardões. E eu não sei vocês, né? Eu conheci um amigo que ele falava o seguinte: Henrique, eu estou cansado de ser pobre na terra. Eu não quero ser pobre no céu também não. Quero trabalhar bastante para Jesus, para ganhar recompensas celestiais. O que são essas recompensas? A Bíblia não fala especificadamente, ela não explica. Mas que a gente será recompensado na medida do nosso trabalho, nas nossas boas obras nessa terra, a gente vai ser. No sábado, com Moisés, aí ele falou assim: e você acha, o que você entende para o galardão? Eu falei assim: o galardão fala de uma recompensa, de uma bênção que Deus dá. E eu falei: qual que é essa bênção? Eu falei: aí é o mistério. Aí ele chegou a me dizer, falou assim: olha, eu entendo que pode ser reinos que o Senhor nos dá, que possa nos dar. Eu falei: pode ser, né? A gente não sabe, porque isso aí está nas mãos do Senhor, é Ele que sabe todas as coisas, o que Ele vai nos dar, na verdade, não é isso? Sim, e o que a gente sabe é que nós vamos trabalhar na Nova Jerusalém, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos fazer algo. Talvez as recompensas estejam associadas a isso, seja um cargo, seja uma função, não sei, mas são recompensas. É óbvio que eu entendi que a gente está conversando sobre isso e a gente não está preocupado, né? A gente quer o nosso galardão, mas não porque a gente quer chegar lá em cima e ter, né? Não ter status, nenhum lugar de destaque, né? A questão não é essa, mas eu lembro que eu brincava com um irmão da igreja, eu falava com ele que, irmão, minha preocupação é chegar no céu, se eu chegar lá e tiver um banheiro para eu limpar pro resto da vida, eu já estou feliz. Aí ele virou para mim e falou assim: irmão, você quer lavar banheiro? Tem aqui mesmo. Você não precisa ir para lá não, se for para você lavar banheiro, você está aqui mesmo, então você não precisa se preocupar muito não. Deus tem coisa muito maior para nós, você quer ficar lavando banheiro? Eu falei assim: não, mas eu só não quero ir para o inferno. Eu falei: você é bobo, Deus tem coisa muito melhor para a gente no céu. A partir dali eu parei de falar isso. A salvação já é gratuita, né? Então, o mínimo, apenas se você resistir ao Espírito Santo, não se arrepender genuinamente dos seus pecados, você não vai para o céu. Não, é claro, é claro, é o principal. É melhor ser o menor do céu do que o maior do inferno. Mas também eu acho uma mentalidade muito, muito fraca de quem, eu vou para o céu e só de ir para o céu sim tá bom. Não, se você pode fazer mais, faça mais, para você ter mais, para glorificar o Senhor. A Bíblia fala que os anciãos que estão lá, ele pegam suas coroas, que talvez seja o galardão, e joga aos pés do Senhor, ajoelha e canta adorando Ele sem parar, dia e noite. Talvez que os seus galardões que você recebeu na terra seja
alguma coisa que você use para adorar o Senhor no céu. Então, aquilo que você faz pode redundar em glória ao Senhor, inclusive na Nova Jerusalém. Então, pense grande. E aí eu faço essa comparação com as pessoas da terra. Elas pensam grande, elas querem serem grandes empresários, comerciantes, seja qual for o seu trabalho, você quer prosperar, ser o melhor, ter muito dinheiro. Por que nós não temos essa mentalidade com as coisas celestiais, com os galardões celestiais, com as bênçãos celestiais? É uma mentalidade fraca, eu acho. No céu não vai ser um comunismo, não vai ser todo mundo igual no céu, não. Nós seremos recompensados de acordo com nossas boas obras na terra. O pastor falou ontem das obras, e Efésios 2 fala que nós não somos salvos pela graça, mas para as obras. Nós somos salvos pela graça do Senhor, mas para as obras. O objetivo da graça do Senhor é a gente realizar boas obras, porque a fé, igual fala no livro de Tiago, a fé sem obras é morta. Então as obras são fundamentais para nós. Elas não vão dar a nossa passagem, nosso ticket para o céu, mas nós fomos salvos para elas e elas nos dão recompensas celestiais e ainda ajudam outras pessoas a irem para o céu. Porque boas obras, inclusive, é pregar o evangelho, boas obras é investir no reino, igual a gente está falando aqui. Mas então, eu vou falar de duas coisas rapidamente, né? Dízimos e oferta. E os dízimos, meus queridos, todos nós conhecemos, inclusive muitas vezes a igreja evangélica é taxada só por causa disso aqui, por isso que os pastores, os líderes, os pregadores não gostam de falar sobre dinheiro muitas das vezes, porque tem medo daquela taxação, né, dos ímpios ou dos carnais. A igreja só pede dinheiro, a igreja quer roubar da gente. Infelizmente tem muitas igrejas que isso é verdade, mas não são todas e não são a maioria. As verdadeiras igrejas, na verdade as únicas igrejas, porque esses que dizem igreja não são lobos em peles de ovelha, eles não tratam o dinheiro dessa maneira. Mas a palavra de Deus trata o dinheiro de maneira tão ousada, diria assim, que soa aos ouvidos dos soberbos, dos gananciosos, como uma usurpação daquilo que é meu. Eu vou explicar isso melhor ao decorrer da aula de hoje, mas é que Deus exige o nosso máximo em tudo, inclusive na área financeira. Não porque Deus quer o seu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu tempo também. Aos olhos de Deus não faz diferença nenhuma você estar aqui hoje ou não. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa da sua adoração. Mas por amor a nós, Ele quer isso. É a conclusão do que eu vou chegar hoje aqui nessa noite. Deus, Ele não é mais Deus porque eu estou glorificando Ele ou não, né? Mas eu sou mais dependente dEle. A cada dízimo que você dá, mais dependente você fica dEle, né? Porque você tem prazer em fazer isso. Mas só um comentário rápido em relação ao que você tinha falado sobre os pastores não gostarem de pedir dinheiro. Na família do meu pai era engraçado, porque o meu pai entrou para a igreja, aí o pessoal fala assim, agora, o nome do meu pai é Ângelo, né? Você sabe, agora o Ângelo vai ficar rico. Aí foi passando o tempo, aí depois de um tempão surgiu o assunto, eu estava lá na casa da minha avó, e falei assim, mas é essa aí, vocês vão falar que meu pai ia ficar rico e não ficou rico, aí sabe que seu pai é o bobo que dá o dinheiro. Eu falei assim, foi engraçado, mas para a glória de Deus, meu avô, nas últimas dele, ele teve um encontro com o Senhor exatamente com meu pai lá orando com ele, então... Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu conheci mais pastor pobre do que pastor com dinheiro. A minha vida inteira eu só conheci pastor, eu conheci alguns que eram bem de vida, mas eu conheci, a maioria dos que eu conheci era gente que estava passando por grandes provações e dificuldades. Meu pai mesmo, a maior parte da vida dele, o que eu vi foi de grandes tribulações e dificuldade. A vida do pastor é muito mais dar do que receber. E, inclusive, tem uma história que eu ouvi uma vez acho que foi do Lázaro, o cantor, né, que morreu, se não me engano é dele, eu não sei de quem é, e mais ou menos o seguinte, que ele estava passando uma prova muito grande, né, e ele não tinha o que comer, aí falou, já sei, vou na casa do meu pastor na hora do almoço, para falar que é uma visita, e filar um rango ali, né, sair de barriga cheia, porque eu não tenho o que comer. Aí ele chegou na casa do pastor dele, sentou na mesa, e o pastor, né, aconselhando, falando, conversando, e a mulher do pastor chega, na hora do almoço isso, coloca uma garrafa de café e uns biscoitos de água e sal, né? Aí ele falou, beleza, vamos comer e tal. Comendo e conversando, e as horas vão passando, e o Lázaro inquieto. Aí chegou um ponto que ele fala o seguinte, ô pastor,
eu vou falar a verdade para o senhor, cadê o almoço? Eu estou esperando o almoço aqui, eu cheguei na hora do almoço, está quase na hora do café e o almoço não chegou ainda. Aí ele olhou para o Lázaro e falou assim, aqui não tem almoço não, a gente está na prova. Pastor, infelizmente, passa muito prova, meus queridos. Então vamos lá, dízimo. Vamos ler o versículo mais tradicional sobre dízimos, né? Malaquias capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Malaquias 3, 7. Vou ler então. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Esses versículos de Malaquias aqui, eles são muito conhecidos, porque normalmente é os que a gente cita quando vai falar de dízimo, por causa da ofensa que é reter o dízimo aos olhos do Senhor. Olha a gravidade que Deus enxerga isso. Vocês estão me roubando, a nação inteira está me roubando, e é por isso que vocês estão debaixo de maldição. E os dízimos, eles eram lei na época desse povo aí, na época da vigência da lei mosaica. E aí muita gente olha esse versículo assim, verdade, o povo estava roubando mesmo, mas antes da graça ser revelada plenamente em Jesus Cristo. Isso é coisa da velha aliança, do Antigo Testamento. Isso é até verdade, mas é coisa antiga. Em primeiro lugar, eu não entendo esse tipo de gente que escolhe algumas coisas que Jesus não deixou claro, nem os apóstolos deixaram claro, como algo que foi passado e não vale mais para os dias de hoje. Porque se você ler o contexto, os versículos acima está falando da vinda do Senhor Jesus. Esse capítulo aí, ele fala de dízimos e fala da vinda do Messias. A parte do dízimo eles rejeitam, mas a parte da vinda do Messias é verdade, Jesus veio, Jesus reina. Então eles rejeitam uma parte. E os dízimos, eles não só são da lei de Moisés, não são só do sacerdócio de Arão, mas eles vieram antes da lei de Moisés. Eles são da época de Melquisedeque. Começou ali, foi a primeira citação da Bíblia sobre dízimo. E a oferta vinha até antes disso. A partir ali de Caim e Abel, nós vemos as primeiras ofertas sendo entregues a Deus. Então são coisas, esse negócio de oferecer a Deus os nossos bens, riqueza, é algo muito antigo, é algo que está ligado desde o início. E os irmãos lembram quando Jesus foi confrontado acerca do casamento? Falou, Senhor, e sobre o divórcio? Moisés deu carta de divórcio a gente. Aí Jesus respondeu, mas no princípio não foi assim. Deus permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não foi assim. Aí ele cita Gênesis, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, se a gente quer saber como as coisas eram na ideia original de Deus para serem executadas no nosso meio, olhe para o Gênesis, olhe para o princípio. E no princípio os irmãos vão ver ofertas com bens financeiros a Deus. Dízimo, na época de Melquisedeque aqui. Abraão fala com respeito, né, entrega por um ato de fé, e é a mesma forma hoje, né, um ato de fé, não que tenha no novo uma exigência, mas é como você disse, desde os primórdios. Não, é uma exigência, dízimo é uma exigência, é isso que eu vou falar para os irmãos. Eu vou ler primeiro aqui, os irmãos conhecem esse versículo. Gênesis 14, 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E aí em Hebreus, vai falar sobre essa situação aqui, sobre dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2, e eu vou ler o 4 e 6 também. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, isso aqui é Novo Testamento, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou.
E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ele está fazendo uma comparação aqui de Melquisedeque com Jesus. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. O que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, está falando aqui? Ele está comparando a linhagem de Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus. Todos os sacerdotes que vieram e existiram e foram conhecidos, eles vieram da linhagem de Levi e de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Mas Jesus, ele veio da linhagem de sacerdote de Melquisedeque, que era uma representação de Jesus. Então são 3 os grandes sumos sacerdotes. Então o que ele está falando aqui? Se para Melquisedeque Abraão deu os dízimos, que dirá Jesus? Porque Melquisedeque era a representação, era uma sombra daquilo que viria a ser. E Jesus é a revelação completa. Quando a gente vai estudar, meus queridos, na palavra de Deus, nós vemos os dízimos no Pentateuco, nós vemos os dízimos nos livros poéticos, nós vemos os dízimos nos livros proféticos, nós vemos os dízimos nos evangelhos, nós vemos os dízimos nas cartas de Paulo, nas outras cartas. A Bíblia inteira está completa de versículos acerca de dízimos e ofertas. Então não é coisa do Velho Testamento, não é lei do Velho Testamento, é lei do Novo Testamento, é uma lei eterna. Porque não diz respeito a você vai fazer isso para que os seus pecados sejam encobertos. Não, a oferta, oferecer dinheiro, oferecer os seus bens ao Senhor, diz respeito à adoração. Sempre foi assim desde o princípio com Abel. Por isso que Caim foi rejeitado, ele ofereceu uma adoração ruim. Abel foi aprovado e a oferta dele fala até hoje por causa da sua boa adoração. É assim que nós devemos encarar os dízimos e as ofertas. Mas aí você fala o seguinte, mas tinha coisas antes da lei que não vale mais, tipo circuncisão. É antes da lei. Não é antes da lei a circuncisão? Mas aí que está a diferença. Jesus, os apóstolos deixaram claro que a circuncisão não vale mais hoje. Lê lá Romanos capítulo 2. Lê lá, quer ver? Eu separei aqui em Colossenses 2:11. Quando a gente falou de batismo, a gente leu isso. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então a circuncisão foi claramente substituída pelo batismo. Porque com a mudança de sacerdócio, é o que vai falar no capítulo 7 de Hebreus, a mudança de leis. Então, várias coisas da antiga aliança, as leis de Moisés, foram substituídas a partir do sacerdócio de Jesus Cristo. Mas uma delas, que veio antes da lei, inclusive, que é o dízimo, não teve uma mudança. Ela perdura até hoje. Nós não vamos achar uma referência no Novo Testamento falando que os dízimos foram vencidos. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus referendou os dízimos. Mateus capítulo 23, versículo 23. Aí vai responder o que o irmão estava falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É Jesus dizendo claramente aqui. Olha só, vocês dão dízimo da hortelã, de tudo que vocês têm direito, vocês dão dízimo, mas vocês têm negligenciado as coisas mais importantes. Vocês devem fazer isso, falar da justiça, do amor, sem omitir os dízimos. Vocês devem fazer as duas coisas, é Jesus dizendo aqui claramente. Ainda é lei, não mudou. Porque lá no capítulo 28 de Mateus, quando Jesus manda espalhar seus discípulos, o que ele diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Jesus ordenou ali, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Os dízimos ainda são lei, ainda para os dias de hoje. Entendeu?
Então, ainda é lei. Mas algumas pessoas podem dizer assim, mas os dízimos da época de Moisés, né, da época de Arão, era usado para alimentar os sacerdotes. Os sacerdotes ficavam com os dízimos. Hoje também, Hoje também, a gente leu aquela semana, 1 Coríntios, falando que aquele que ministra, o presbítero, o pastor da igreja, ele é digno de viver do evangelho. Lembram? É necessário ler com os irmãos novamente esse texto? Está lá em 1 Coríntios, depois os irmãos, os que não vieram, não sei se todos estavam aqui, 1 Coríntios 9, do 7 a 15. É Paulo falando claramente que aquele que vive do evangelho deve sobreviver pelo evangelho, financeiramente falando. E ele fala até o versículo 11 e 12, que eu citei para os irmãos aqui, que é um tanto polêmico, né, que fala assim, se eu semeio bênçãos espirituais de vocês, não é o direito meu receber bênçãos materiais? É o que ele fala ali. Então, os líderes, eles podem e devem viver do evangelho. Foi lei no Antigo Testamento e é lei ainda nos dias de hoje, isso manteve. E aí, eles usavam também esse dinheiro para cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que estavam passando dificuldades. Hoje também. Os irmãos, eu acho que sabem, né, que a igreja junta mantimentos e leva para os irmãos que estão passando dificuldades aqui na igreja, leva cesta básica, às vezes ajuda com telha, né, teve aquela situação lá. Então até hoje esse dinheiro não vai tudo para o bolso do pastor Davi, pastor Marcos dos Estados Unidos, não. Eles tiram o salário deles, mas vai para os irmãos da igreja, para ajudar o próximo, e às vezes, quando sobra, até a gente fora da igreja. Tem um movimento do pastor Reinaldo, chama Movimento de Amor, que ele faz ações sociais com pessoas fora da igreja, com o dinheiro dos dízimos das ofertas. E a gente vê... Não vou falar disso não. Então é isso. E aí a gente volta para o texto que a gente leu aqui de Malaquias. Não, mas aí está falando que a gente está debaixo de maldição se a gente não der dízimo. Isso não é coisa de Velho Testamento? Não é, não. Ananias e Safira, eles pecaram e foram fulminados pelo Senhor na hora. Se você está debaixo do pecado e não se arrepende, Pedro deu chance para eles se arrependerem. Você está sujeito às maldições do Senhor, a punição do Senhor. Ananias e Safira é o exemplo. Eles mentiram contra o Espírito Santo e morreram na hora, não foram fulminados, eles caíram duro na hora. A mulher da igreja lá do Apocalipse de Tiatira, ela foi botada de cama e os filhos dela foram mortos pelo Senhor Jesus, por causa que ela não se arrependeu dos pecados dela. Então, existe punição, existe maldição da parte do Senhor, só que o nosso Deus é longânimo, muito misericordioso, como o pastor pregou outro aqui. Ele não tem desejo de punir ninguém, ele não tem desejo de maltratar ninguém, pelo contrário, ele faz isso para que a pessoa se arrependa e volte ao Senhor. Quem ele não pune, quem ele não disciplina, são aqueles que ele não aceita como filho, os ímpios. Por quê? Os ímpios vivem da maneira que eles querem e não recebem nenhuma punição. E nós, quando pisamos um pouquinho fora da linha, parece que cai o mundo na gente, porque Deus nos ama. Isso é um privilégio. A disciplina do Senhor é um privilégio, para que a gente volte, se conserte e fique firme com Ele, porque Ele nos deseja dar o seu amor, a sua honra completa. Os ímpios não, os ímpios vivem da maneira que eles querem, e um dia eles vão sofrer as consequências por isso. Inclusive, em Romanos capítulo 1 fala sobre isso, que Deus os entregou a uma mentalidade reprovável para o próprio malefício deles. A pior castigo de Deus é você não ter punição nessa vida, porque isso significa que você vai ser extremamente punido no inferno. É o que fala lá em Romanos capítulo 1, se os irmãos quiserem ler depois. Então, os dízimos é mandamento. E se é mandamento, 1 João 3,4 descreve qual é o conceito de mandamento, de pecado. Pecado 1 João 3,4, pecado é quebra de mandamento. Ora, se você não é dizimista e dizimar é mandamento, você está pecando, se você não dizima. É simples, dízimo é mandamento, pecado é quebra de mandamento. Se você não dizima, você tá pecando. É simples assim. Então o dizimo, legal,
sou o top, sou diferenciado. Muita gente tem um coração duro para dizimar, eu dizimo. Não. Lucas 17 vai falar o seguinte, Jesus conta aquela parábola do servo, que ele fez tudo que o senhor dele mandou. Aí, ele por acaso vai chegar depois na mesa, sentar com o patrão, colocar os pés em cima da mesa e falar, e aí, patrão? Não, ele vai falar o seguinte, eu sou um servo inútil e tudo que eu fiz foi aquilo que o senhor, meu mestre, me mandou. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, você fazer algo não quer dizer que você é digno daquilo. Significa que você apenas cumpriu aquilo que Deus entregou nas suas mãos, a sua obrigação. Então, seja um dizimista e não se acha por isso. Eu sou dizimista. Eu sou isso. Sabe, tem gente que acha o último bolacha de pacote, fala, eu sou dizimista. E não é assim que funciona. O Senhor vai nos abençoar financeiramente quando a gente é dizimista e ofertante, sim, são promessas. Jesus prometeu, inclusive, se você largar tudo por causa do reino, Ele te abençoar 100 vezes tanto, nessa vida e na porvir. É uma bênção de Jesus para nós. Mas isso é consequência da nossa entrega total ao reino do Senhor. É uma consequência do nosso amor total a Deus. Se você faz as coisas pensando na recompensa dessa terra, deixando o Senhor em segundo plano, Deus não te aceita. Não é assim, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você o ame sobre todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. E o resto vem a reboque. Vem junto. E o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Pode ter certeza que Ele vai te abençoar bastante. Então, meus queridos, dízimo é mandamento. E a Bíblia fala em João 14, 21, fala o seguinte, deixa eu achar aqui, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, no final das contas, o que é dízimo? Dízimo é o que estava escrito aqui, eu apaguei. Amor. Porque dízimo é mandamento. Eu fiz toda essa introdução, não é para falar para os irmãos dar o dinheiro para a igreja, não. Eu fiz essa introdução para falar que dízimo é mandamento, e tudo que você faz em um mandamento é amor. Essa mentalidade que a gente tem que ter em relação ao dinheiro. O dinheiro é você adorar, amar o Senhor com o seu bolso. Nós amamos o Senhor com a nossa língua, eu já preguei sobre adoração. Nós amamos o Senhor no nosso dia a dia, com situações práticas de domínio próprio, de humildade, de se submeter à autoridade, que a gente já falou de várias dessas lições aqui. Mas também nós amamos o Senhor cumprindo esse mandamento, que é dizimar, que é jogar o nosso dinheiro aos pés do Senhor, como as coroas dos anciões, e falar, é tudo seu, Pai. Eu desprezo a riqueza perante a supremacia do meu Senhor. Dízimo é amor. Se nós tivermos a mentalidade correta, é isso que o dinheiro é. E oferta? Oferta, Provérbios 3:9. Alguém abre aí para mim ler? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Uma vez eu ouvi uma história pode abrir aí. Eu vi uma história do pastor Luciano Subirá. Eu não vou lembrar com detalhes, mas mais ou menos o seguinte, ele foi na África, o pastor Luciano Subirá estava na África, e ele chegou lá na África, e tinha às vezes, eu não sei se os irmãos já acompanharam vídeos, histórias, pregações de como são os cristãos lá na África. É um povo muito animado, um povo que ama o Senhor, igual eu falei no início aqui na introdução, né, sobre os pobres precisam de algo e vão buscar, então muitas das vezes são os mais apaixonados pelo Senhor, porque o Senhor é tudo que eles têm. E aí, na África, os cultos tem 3, 4 cultos por dia. E o pastor Luciano Subirá ficou maluco com isso, mas ele contando esse testemunho, ele diz o seguinte, que o que mais impressionou ele é que nesses 3, 4 cultos por dia, o pastor sempre passava com uma bandejinha para recolher dízimo e oferta. Aí o Subirá, ele ficou até com vergonha, ele chegou para falar com esse pastor, rapaz, eu não sei que cara de pau é essa que você tem. Os caras é pobre, tem 4 cultos por dia, e os 4 cultos você passa a bandejinha, às vezes é o mesmo povo que está aqui, os 4 cultos, e eles dão 4 vezes dinheiro para a igreja. Que cara de pau é essa? Como você tem coragem de fazer isso? Aí ele respondeu, Subirá, dar dinheiro ao Senhor é um privilégio, é adoração.
E aí a gente vê aquelas cenas do povo na África, às vezes não tem dinheiro, mas chega com banana, chega com animais para oferecer ao Senhor, como os antigos faziam, porque eles entendem que tudo é do Senhor, eu amo o Senhor, eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez por mim, Ele se entregou em meu favor. O que é riqueza, o que são bens materiais, perante a graça do meu Senhor? Quando a gente recebe um presente, todos nós, quando você recebe um presente de aniversário, quando você recebe um presente, às vezes quando você não está esperando, no dia a dia, alguém te dá uma caixa de bombom do nada, você não se sente na obrigação de retribuir de alguma maneira? Às vezes dando outro presente, ou apenas sendo mais cortês, mais educado com essa pessoa, porque você fica constrangido por receber algo que você não merecia. Assim é a graça do nosso Senhor, a gente recebeu um presente muito maior do que a gente merece, muito melhor do que a gente poderia imaginar, e não tem como recompensar, mas eu vou fazer o meu melhor, em gratidão ao Senhor, em amor ao Senhor. O amor de Deus nos constrange, né? Nos constrange. Então, aquilo que mais compete no coração do homem, por atenção, em relação a Deus, é o dinheiro. A Bíblia fala lá no livro de Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus, a única coisa que Jesus fala, que ele compara explicitamente, que concorre com ele, claro que não só isso, mas a única coisa que ele cita explicitamente que concorre com ele, é o dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores, ou servem a Deus ou a Mamon, o dinheiro. Então o dinheiro é importante, o dinheiro é o que está mais no coração do homem, aquele negócio que o homem gasta a vida inteira correndo atrás. Então quando você oferece o seu dinheiro ao Senhor, você está desprezando aquilo que os homens vivem em prol de. Você fala, o povo, os ímpios, ou até mesmo aqueles que se dizem cristãos, vivem por isso. Senhor, é tudo seu, eu te amo acima da riqueza, dos bens, acima de qualquer outra coisa. O dinheiro é importante na adoração ao Senhor. E aí vem a oferta. Lê, irmão, por favor. Honra. Provérbios? Isso, Provérbios 3, 9. E o 10 também, por favor. Tá. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu quero que os irmãos reparem nessa primeira palavrinha aí. Honre ao Senhor. As ofertas, elas são honra a Deus. Elas fazem, o que significa honrar? É fazer diferença. Os dízimos é mandamento. Então você, como cristão, como alguém que aceitou Jesus, foi batizado e falou o seguinte: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou viver mais por mim, mas eu vou viver pelo aquilo que o Cristo deseja que eu faça. É seu dever dar dízimo. É um mandamento, é o seu dever. Agora a oferta é o seu poder. É aquilo que você pode fazer em relação, financeiramente falando, para honrar o Senhor, distinguir o Senhor. É como esse povo que eu falei na África. Talvez eles já tinham dado dízimo, mas toda oportunidade eles apareceram lá para contribuir. Aí eles falaram, mas como eu vou fazer isso? Vou dar todo o meu dinheiro para a igreja? Meu querido, no Antigo Testamento tinha uma tradição que era o seguinte, era até lei. Não compareçam diante de mim de mãos vazias. Todo mundo que fosse a prestar alguma adoração ao Senhor tinha que trazer pelo menos uma pombinha, se tivesse dinheiro. Então, se você não tem condição financeira, em vez de dar 10 reais no culto de domingo, vamos supor que a gente teria culto todo dia, dá R$1 por dia, dá R$2 por dia, são 5 dias, né? Sou ruim de matemática, dá R$10. Contribua todo dia, dê todo dia uma adoração, porque isso é adoração. Imagina você vir para o culto aqui, e você ouve a palavra, mas na hora do louvor você fica assim, você pula essa parte da adoração. Tem gente que faz isso com as ofertas, você simplesmente pula uma parte importantíssima, que é adorar o Senhor com o seu dinheiro. Todo culto, é o que eu faço, eu pelo menos tento fazer, às vezes eu esqueço, mas todo culto eu trago pelo menos R$1 para ofertar. Eu não pulo essa parte crucial que é adorar o Senhor com o meu dinheiro. Se você não tem muito, dê pelo menos umas moedinhas. A viuvinha foi aceita por isso, dá o seu melhor, mesmo que sejam umas moedinhas. Deus não importa o quanto você vai dar, Ele importa com o seu coração, que você o ame acima daquilo que você tem financeiramente falando. Então, todo culto, eu aconselho os irmãos, contribui, adore o Senhor, não pule uma oportunidade de adorar o Senhor. Não cometa essa loucura, por favor. Uma coisa que eu levo para mim, pelo menos.
E as ofertas, meus queridos, é uma maneira, como eu falei, de fazer diferença do Senhor, honrar Ele. Então, nós dizemos que amamos o Senhor, que adoramos Ele, então vamos honrá-lo, vamos fazer diferença. E na Bíblia cita várias pessoas que a maneira delas tratarem dinheiro, elas foram ouvidas pelo Senhor, elas foram vistas pelo Senhor. Por exemplo, Cornélio, a maneira dele ajudar os pobres com ofertas e esmolas, Deus chamou atenção para esse gentil. Tem um cara ali, que ele é muito amoroso, ele abençoa as pessoas financeiramente. E oferta não é só dar dinheiro na igreja, mas é abençoar os irmãos também. Eu contei aquela história do homem que lá na nossa casa, sempre com uma Coca-Cola 2 litros, né? Isso é oferta, você está honrando a pessoa. Então, abençoe os seus irmãos. E Deus olha isso, Ele se alegra com isso. Tanto é que Ele enviou Pedro para pregar para Cornélio por causa das ofertas dele. Isso chamou a atenção do Senhor. E quando você dá aos pobres, você empresta a Deus. Olha só que privilégio, que loucura. Só tem bênção nisso. Você ser generoso, você ser mão aberta, só vai trazer bênçãos para você. Primeiramente espiritual, porque Deus vai se agradar de você. Deus vai me amar mais porque eu dou mais dinheiro? Não, mas Ele vai se agradar de você. Você quer colocar um sorriso no rosto do seu Senhor? Eu quero. Você quer que Deus olhe para você como alguém diferente de toda a sua geração? Como Ele olhou para Noé? Como Ele olhou para Abraão? Como Ele olhou para os antigos, os heróis da fé e até a galera do Novo Testamento, os profetas, os apóstolos? Você quer ser diferente? Haja diferente. Seja diferente da maioria, dê mais do que os outros, faça mais do que os outros. E você vai ter mais intimidade, mais acesso ao sobrenatural que os outros. Deus está disponível a todo mundo, mas aqueles que buscam o Senhor são aqueles que o Senhor se revela. Se você está parado, Deus não vai atrás de você não, Ele já te salvou. A intimidade, salvação Ele te busca, intimidade você que tem que buscar. É você que tem que subir a montanha, Ele não vai descer a montanha não. Então, meus queridos, para encerrar, oferta, deixa eu escrever aqui, cadê minha caneta? Está no chão. Não é essa aqui não, essa aqui não funciona. Eu joguei no chão. Você lançou sua coroa. Você lançou ela. Tá bom, deixa pra lá. Então, dízimo é amor. Eu acho que depois que ela caiu, você já pegou. Não, tudo bem, deixa eu... Não, deixa, pode deixar, depois eu acho. Então, para encerrar... O Senhor recolheu ela. Ele tomou como oferta. Então, meus queridos, para encerrar, dízimo é o quê? Amor. E oferta? Honra. Dízimo é amor e oferta é honra. Então, quando você der o dízimo ao Senhor, lembre-se, eu estou te amando, Senhor, estou cumprindo seus mandamentos. Quando você der a oferta, você fala, Senhor, eu estou te honrando, eu te amo acima do dinheiro, eu te honro acima do dinheiro. Para mim o Senhor está acima de qualquer outra coisa. Então, dízimo é amor e oferta é honra. E tem uma tipologia muito interessante em relação ao faraó, na época do Êxodo. O faraó, por 4 vezes, rejeitou a proposta de Moisés para deixar o povo ir adorar no deserto. A primeira vez, ele chegou lá, e ele propôs que Moisés, que foi mesmo? Ele falou o seguinte, adora aqui. Primeira coisa que ele propôs é, Moisés, adora aqui. Eu quero que você adore aqui. Claro, os irmãos entendam que essa saída do povo de Israel, do Egito, é uma tipologia da gente no mundo. Primeira coisa que Satanás vai tentar fazer com você e comigo é, não, Jesus top, pode ficar com Jesus, mas fica aqui do meu lado com Jesus, fica no mundo com Jesus. Só que Moisés falou, não. E aí teve treta, veio praga, aí ele voltou a segunda vez. E aí na segunda vez ele propôs o seguinte, que não era para ele ir muito longe. Você pode ir, mas não vai muito longe. Satanás faz isso com a gente hoje também. Não, vai, pode aceitar Jesus, mas vai no culto uma vez ou outra, vai no CNC uma vez ou outra, vai, mas não vai muito longe de mim não, fica com um pé lá e um pé aqui. Moisés falou, não, de maneira nenhuma, teve aquela treta, veio mais praga, depois a terceira vez. Ele falou assim, vai, pode ir longe que for, mas deixa sua família aqui, as mulheres e as crianças ficam aqui. Moisés falou, não, minha família vai junto. Todo mundo, minha família vai junto. Satanás, ele tenta
Fala, vai, converta a Jesus, mas a sua família é minha. Não, a família é do Senhor. Eu não vou sair do Egito sem a minha família. Depois teve mais praga, o faraó não aceitou, Moisés não aceitou, teve mais praga, e por última vez, qual foi a última proposta de faraó? Vá, longe o que for, leva tua família, leva todo mundo, mas deixa os seus bens aqui. Aí o que Moisés responde, que é muito interessante? Deixa os seus... O que Moisés respondeu, que é muito interessante? Como adoraríamos nós ao Senhor sem ofertar nada a Ele? Satanás, ele mexe com você, mexe com a sua família e mexe com o seu dinheiro. São as 3 áreas principais que ele costuma mexer na nossa vida. Adore ao Senhor com tudo que você tem. Com tudo, meus queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Não, pode perguntar, pergunta. Primeiro, é o seguinte, eu tenho que falar aqui. Não, eu queria fazer 2 perguntas a respeito do dízimo. A primeira é lá em Malaquias, quando fala que não roubar o Senhor nos dízimos e tal. É, por exemplo, assim, vamos supor que eu ganho R$1.800 por mês, então o dízimo eu teria que dar 180. Aí eu daria 150, por exemplo. Seria Aí não essa seria os forma? 10%. Porque esses 10% é do Senhor. Ah. Então, se você tirar esses 10% para você, você está pegando o dinheiro do Senhor para você. Ah, entendi. E a outra que eu queria saber assim, porque já perguntei a algumas pessoas, tem muitos que confundem. Por exemplo, o dízimo, você dá 10%, é do total que você recebe no contra-cheque ou é do líquido? Eu, por exemplo, se estou fazendo errado, porque eu dou é do líquido. Entendeu? Olha só, o que a Bíblia fala é o seguinte, que é para dar dízimo dos seus bens. Então, a maneira que eu entendo biblicamente, vai de acordo com a sua fé, irmão. Quais são os seus bens? É o líquido ou o bruto? É o que você recebe. Eu também acho. Esses são os seus bens. Porque é aquilo que você recebeu. Então você está dando daquilo que você recebeu. É os seus bens. Você não está dando dinheiro dos outros. Se alguém te dá um dinheiro para você comprar alguma coisa, você não precisa tirar 10% desse dinheiro para dar para Deus. Não é assim que funciona. É do seu bem, não uma coisa que passa na sua mão. Não é o dinheiro que passa na sua mão, é o seu dinheiro. Eu entendo dessa maneira. Dá a diferença de oferta, o problema é resolvido. Então vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Amém. Hoje foi mais rapidinho, né? Vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, Senhor, que a Tua palavra venha queimar nos nossos corações. Pai, tira de nós toda a opinião humana, toda a maneira de enxergar as coisas com ganância, Pai, com amor ao dinheiro. Coloque em nosso coração o amor por Ti, pelo Teu reino, acima de todas as coisas, Pai. Nós venhamos amar o Senhor, amar os nossos semelhantes, que o dinheiro venha ser um instrumento, Pai, para investir no reino, para investir no próximo, para a glória do Teu santo nome. Que nós venhamos entender que dízimo é amor ao Senhor, que oferta é honra ao Senhor. Que nós venhamos Te amar e Te honrar com as nossas finanças, hoje e sempre, para a glória do Teu santo nome. Nos abençoe, Pai, financeiramente na nossa vida. Cada um dos irmãos que vieram aqui hoje, eu abençoo eles para que eles tenham uma vida próspera financeiramente, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.